Esse talvez seja um dos reverbs mais legais disponibilizados gratuitamente para um propósito específico que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu estou falando do Synchron Stage Reverb Lite, tá? É uma versão gratuita do reverb completo que eles têm. Eu vou te falar um pouquinho de qual que é a proposta dele para você utilizar aí nos seus trabalhos. Aproveita que tá gratuito, eu não sei até quanto tempo vai ficar, se vai ficar para sempre ou não. Então, se você tá vendo o vídeo, já dá uma sacada aqui no link da descrição para garantir o seu, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre esse cara. Se você não conhece, o Vienna Synchron Stage é um estúdio absurdamente bem preparado para gravação de orquestras, na verdade, gravação de trilha sonora como um todo. Então, todos esses caras consagrados que fazem trilha para cinema, como o Hans Zimmer, por exemplo, a gravação do que ele propõe, né, do que ele escreve, do que ele faz as trilhas para os maiores sucessos aí do cinema que você pode imaginar, toda a gravação orquestral, a gravação de alguns efeitos é feito nesse estúdio, que é absurdamente preparado para esse tipo de gravação. E o que acontece? Para você conseguir gravar lá, ou você alugar uma hora desse estúdio, que é absurdamente enorme, né, só a sala de gravação deles lá tem um som muito peculiar e próprio, se eu não me engano é mais de 540 metros quadrados só a sala de gravação. Então gravar orquestra lá, gravar vocal, é uma sonoridade única, né, porque é um dos estúdios, se não o estúdio maior que a gente tem para esse propósito, para essa finalidade. Então o que acontece? Para facilitar no nosso uso, né, do dia a dia, a Vienna Symphonic Library disponibiliza instrumentos virtuais, né? Eles têm samples de orquestra, instrumentos virtuais mesmo de orquestração, que são maravilhosos. Pra gente que tá aqui no Brasil, é muito caro também os produtos deles, porque tem uma qualidade absurda. E eles também têm alguns plugins que vai simular somente a sala de gravação que eles têm lá, que é o caso do Mir, se não me engano, é um plugin que eles têm de captura de IRs dessa sala de gravação enorme. Então, ele tem lá uma captura de IR só da posição dos violinos, do violino 1, violino 2, e isso vai dando dimensão na sala da onde que aquele IR foi gravado, dentro do estúdio, né, super consagrado, para que a gente possa ter essa sonoridade desse estúdio tão consagrado, né? Então a Vienna Symphonic, ela tem tanto samples, né, plugins para você poder usar de cordas, de madeiras, tal, quando a gente está falando do ambiente de orquestra. Dentro desses plugins já vem a ambientação dali da onde foi gravado. E agora eles vieram com uma proposta há pouco tempo com esse plugin, que é uma proposta um pouco mais simples do que o Mir, que seria a gravação, né, do ambiente todo ali, que seria o Synchron Stage, que a gente vai falar um pouquinho, discorrer um pouquinho mais sobre ele. E dentro dessa possibilidade eles lançaram uma versão mais limitada do plugin, que você vai ter alguns manuseios, mas não todos. Mas você vai ter a sonoridade de um dos estúdios mais requisitados e mais caros para gravação. Você consegue agora ter a sonoridade da sala de gravação ali com algumas restrições, mas você consegue usar isso daqui de uma forma absurdamente simples dentro do seu quarto, dentro do seu home studio, seja lá como for. Então, é por isso que eu falo que é um dos reverbs mais legais que a gente tem de forma gratuita. E como que esse cara funciona? Logo aqui abaixo você tem duas possibilidades aqui dentro da versão gratuita ou da versão light dele. Você tem aqui um reverb mais de uso geral e você tem uma coisa mais orquestral. Repara no seguinte, que se você tiver a versão completa, aqui a gente tem vários cadeadinhos que a gente não pode utilizar, só o que está disponibilizado pra gente aqui, ó, é a posição dos violinos 1 e dos brasses, né, que estão um pouco mais atrás à direita. Então, o que significa isso? Significa que a captura desse impulse response foi feita na posição do violino 1 e dos brasses, e seja lá onde você quiser da sala. Então, presta atenção que é completamente diferente de você ter um reverb central e panear ele, porque quando ele for para o lado, vai ser o mesmo reverb que estava central, ele vai para um lado. Tá? Então, aqui no caso não, se você tem um reverb mais central, é um sample do reverb. Se você usa o do violino que está mais à esquerda aqui, é outro sample de reverb. Então, a captura é feita de formas diferentes para que você tenha dimensões na sala de forma diferente. Isso dá um som incrível e parece que você está lá na sala do estúdio. Isso é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dessa sonoridade, depois a gente vai para os controles um pouco mais refinados. Eu tô aqui, ó, com ele em um oboé,
tá? Vamos ouvir o som sem reverb nenhum. Deixa eu desligar aqui, ó. Ok? Sem reverb, eu vou só ligar aqui o meu plugin e vou colocar aqui, ó, no violino 1. Vamos ouvir. Se você fechar o olho, você consegue perceber que a ambiência tá vindo aqui, ó, do seu lado esquerdo aqui, ó, um pouquinho mais próximo de você. Se eu ligar agora no Brass aqui, você vai perceber que o meu oboé ele vai um pouquinho mais para a direita e para o fundo. Repito, é diferente de você tirar um pouco das altas para que ele vá para o fundo e abrir ele no pan para a direita, porque o sample ali, o desenho vai ser o mesmo. Nesse caso, não, o sample daqui dos violinos não é o mesmo sample de captura de R que está ali nos brasses. Presta atenção aí, ó. Coloca fones de ouvido para você perceber melhor. É bem nítido que os oboés eles vêm aqui para minha esquerda aqui um pouquinho e ele vai mais para o fundo para minha direita de acordo com a geolocalização que eu coloco esse reverb. Então são impulsos response de extrema qualidade. Claro, na versão gratuita você só consegue utilizar essas duas posições. Se você tiver a versão completa, além desse uso geral aqui que a gente vai falar logo logo, e desse uso orquestral, que é para você posicionar a orquestra na ambientação da sala lá do Vienna Synchro Stage, além dessas duas posições, a versão completa, você tem mais uma outra opção que é para você posicionar vocais, coros e bateria, que não está disponível para a gente aqui. Então você pode colocar a voz mais para o fundo, mais para frente, através da ambiência. Isso para você utilizar como reverb de ambiência e reverb de foco é sensacional, tá? É muito legal mesmo. Eu vou deixar um link aqui embaixo de como que eu penso nesses reverbs mais curtos para mixagem, talvez te ajude, tá? Então dá uma sacada no link aqui da descrição. Aqui em uso geral, a gente também é limitado, tá vendo? Você tem algumas opções de samples aqui, ó, mas você só consegue colocar o seu elemento na frente, no meio e para o fundo. Se você tiver a versão completa, você consegue colocar no fundo mais à esquerda, no fundo mais à direita, com samples diferentes, como eu expliquei para você, tá? Então, basicamente, você consegue colocar ele mais na frente, tá? Quando você clica aqui, ó, no uso geral, ele anula, né, se você estiver usando no uso para orquestra aqui, porque ele entende que você quer usar agora o sample da frente, né? Vamos ouvir como é que fica isso aqui. Do meio agora, deixa eu colocar em 100% para ficar mais claro. Então você consegue ter a dimensão, né, do elemento mais para trás, mais no meio e mais para frente, através de sample de captura de R diferentes lá desse estúdio que agora você já está sabendo como é que funciona e por que é tão especial esse plugin. Mais importante, na minha opinião, do que você saber o que o reverb faz, é você entender o contexto para que quando você vá utilizar, você saiba exatamente o que você está fazendo no seu processo. Então, essas informações que eu estou passando para você do estúdio e tal, vai deixar você mais à vontade na hora de você poder utilizar e também saber por que você está utilizando. E isso é mais importante do que os controles aqui, beleza? Mas vamos falar um pouquinho sobre os controles. Você tem aqui ó, um botão onde você dá bypass ou não no plugin, tá? Você tem um controle de A e B, então você pode fazer uma configuração A, faz uma outra no B e compara para ver qual você gosta mais. Você pode copiar aqui ó, a configuração que você fez no A para o B, caso você goste mais. Aqui você tem algumas informações sobre o plugin, no ponto de interrogação. Aqui você pode redimensionar o tamanho, dependendo do seu monitor. Ó, você clica aqui e redimensiona o tamanho dele. Aqui do lado você pode navegar entre alguns presets, que você pode clicar na pastinha aqui, ó, e você pode salvar pré-definições que você quiser. Aqui dentro você pode salvar, gostei dessa, você vai salvando dentro do seu HD aí para você poder usar mais tarde. Aqui você tem o controle de saída, olha só, o gain tanto do canal L quanto do canal R. Então, conforme você vai colocando o reverb, seu elemento vai indo mais para trás. Então você pode ter uma sensação de perca de volume. Você pode compensar isso individualmente no seu L e no seu R, tá? Se você quiser um paneamento maior para o R, você simplesmente dá mais volume ali no seu R, diminui o L, você consegue fazer um jogo de panorama no seu contexto de mixagem
muito legal. Embora o que aconteça aqui é que quando você tem, se você tiver a versão completa e tiver essa possibilidade de escolher panoramas aqui de impulso responses diferente, automaticamente seu reverb já vai voltar um pouco da esquerda se eu selecionar esse daqui. Então você não precisa ter tanto manuseio de panorama, porque o próprio reverb vai fazer isso para você. Mas mesmo assim você tem recursos aqui para poder manipular o panorama do seu elemento. Olha só, aqui seria o panorama do seu elemento seco, no caso aqui ele está central, olha só. Posso mandar ele para direita, tá vendo? Através do próprio plugin. Olha só, agora vamos mudar para a esquerda. Legal, né? Então você consegue ter esse controle de panorama. E de novo, embora você coloque seu elemento para a direita, você pode fazer aqui, ó, nesse source, colocar ele para a esquerda e fazer com que o reverb ele volte um pouquinho também mais para a esquerda. Mas mesmo assim não é o ideal, não é o que a empresa recomenda. Ela recomenda que você utilize os seus reverbs com um panorama que foi captado, né? Para que você tenha um melhor proveito da sala, da dimensão da sala, tá? Você tem aqui como mexer no tamanho do reverb, na cauda do reverb. Vamos ouvir aqui, ó. Você tem uma dimensão de decaimento maior, né? De acordo com o que você mexe no tamanho, ele leva uns segundos para recalcular, porque ele está trocando os samples, está trocando a amostra, não é um reverb digital onde tudo é por base de algoritmo. Ele está simulando de fato o que foi captado lá na sala. Então você tem esse controle aqui, você tem uma espécie de equalização aqui de low shelf e high shelf, caso você queira o seu reverb mais grave e mais agudo. Se você quiser mais grave, você está aqui, ó, no lado esquerdo. Quiser mais agudo, você dá aqui no lado direito e você pode tirar fazendo shelves de equalização se você quer mais brilho ou menos brilho. Legal, porque te dá uma versatilidade bem grande, né? Aqui você tem o tamanho estéreo do seu reverb, porque a amostra foi captada em mono, tá? No centro. Você teve uma outra amostra captada em estéreo e teve outra amostra captada mais aberto ainda. Então você pode mesclar entre a microfonação super aberta e a aberta só e a microfonação no centro. Então você consegue deixar o reverb mono, se você vir aqui e deixar em 0%, ele fica mono, ou se deixar 200% vai ficar bastante aberto, beleza? Bem aberto, né? Vou deixar aqui, ó, em 100%. Deixar aqui em mono. Aí você tem a reverberação bem fechada, dependendo do que você precisa fazer. E se você estiver usando esse reverb no insert, né, e não por mandada, o que é recomendável para esse plugin, você pode controlar o tanto aqui. Então 0% seria o sinal sem reverb. De acordo com o que eu coloco aqui mais amount, ele vai adentrando o reverb, perceba. Legal, né? E uma coisa que é bem legal é que você, teoricamente, precisaria colocar um reverb por canal, né? Para que você tenha essa ambiência, direcionando aonde você quer essas ambiências. E se você achar que ficou demasiado, você pode simplesmente clicar aqui, ó, com Alt, aí essa partezinha aqui do Amount fica azul claro. E quando você mexe na quantidade do seu reverb no seu elemento, ele está mexendo na quantidade de todas as outras instâncias que o seu plugin tem também. Então, se você... Por exemplo, eu achei que tá legal o balanço do reverb, mas eu acho que tá demasiado. Então você não precisa abrir um por um. Você vai lá, sei lá, da sua flauta, clica com Alt no Windows e abaixa por aqui. Então todas as outras instâncias também estão ficando com menos reverb, para você achar um balanço legal. Isso é bem legal e bem usável, né, no dia a dia. Falando de sonoridade, então, não tenho nada para dizer, senão que a reverberação é maravilhosa. Olha só, eu coloquei aqui, eu tô usando aqui num contexto de orquestra, porque quando a gente fala do estúdio de Viena, a gente fala de orquestração, aquela coisa assim, mas isso daqui serve muito para voz,
tanto que na versão paga você tem recursos de reverberação, né, de ambiência para voz, bateria, para todos os elementos que você precisar, tá? Vamos ouvir aqui como é que tá o som com esse reverb aqui, olha só. Olha como é que tava sem. É uma ambientação maravilhosa. Eu tô usando aqui o Miroslav da IK Multimídia para fazer essas cordas. E dentro do Miroslav, você já tem, dentro do Miroslav ou dentro de qualquer software, qualquer plugin que vá te dar os timbres de uma orquestração, você já tem a ambientação natural de onde foi captado aquilo. Então, se você quiser utilizar, você desliga do seu plugin a ambientação natural, ou se você quiser artisticamente usar por cima também, nada te impede, mas o próprio desenvolvedor do plugin que a gente está vendo recomenda que sua fonte esteja mais seca possível, para que você possa fazer a reverberação pelo plugin, tá? Aqui, o Miroslav, a gente tá com uma ambiência aqui, ó, se liga aí. Essa é a ambiência do Miroslav que eu tenho, e eu desliguei ela aqui, eu direcionei tudo para uma saída dentro do Studio One e desliguei ela. A gente pode, pouca gente utiliza dessa forma aqui, mas você pode mexer na ambiência, né, do próprio Miroslav. Ele tá mandando, todos os meus instrumentos tá saindo aqui, ó, numa convolução aqui, tá vendo? E você pode escolher o tipo de reverb que você tem aqui, ó, teatro, concerto, tá vendo? No próprio estúdio que foi captado, que é o que a gente tá vendo aqui. Vamos colocar o estúdio aqui e vamos ouvir essa sonoridade. Ok, vamos somar agora a reverberação da nossa orquestra aqui. Vou desligar o nosso plugin e vamos ouvir só a ambiência nativa do Miroslav. Vamos lá, junto com o resto dos instrumentos, né? Deixa eu dar um jeito de fazer o A e B aqui para você perceber, olha só. Vamos trocar a sala aqui, ó, para uma igreja enorme. Vamos ouvir como é que soa essa reverberação. De novo, vou começar sem e vou ligar. Que é bastante bonito também, mas vamos dar uma olhada agora no nosso novo plugin, como é que é a ambiência que a gente conseguiu. Para os meus ouvidos, a proposta desse plugin é incrível, parece que a gente está dentro da sala, lá de fato, gravando ali, pegando nossos milhões de reais e alugando uma hora desse estúdio para poder pegar a ambiência. E a gente consegue fazer isso de graça agora. Eu fico até meio besta de como que a tecnologia está dando acesso para a gente a coisas que seria impossível, basicamente. Eu vou te mostrar mais alguns exemplos aqui para a gente ouvir o som desse cara de uma forma mais legal, mas antes disso, se você não é inscrito no canal, pô, tá marcando, se inscreve aí, beleza? Muita gente acompanha, gosta do conteúdo, mas não clica no se inscrever. Se inscreve aí para me ajudar, beleza? Ativa o sininho das notificações para receber conteúdos de qualidade. Quero te fazer um convite também, se você quer estudar mixagem de uma forma organizada, passo a passo, meu curso aqui no primeiro link da descrição, Sua Mix Sem Segredo, é o último mês de promoção, beleza? Ele não vai mais existir como existe hoje, então aproveita essa promoção. Se você quiser estudar sobre ferramentas como Studio One e Luna, aqui embaixo na descrição você também vai encontrar o link dos meus cursos para você estudar comigo, beleza? Você já me conhece aqui do canal, sabe como é que é a minha didática, sabe que eu sou preocupado com você aprender de fato, entender o pano de fundo, as histórias, para que você tenha a melhor utilidade das ferramentas. Isso é uma coisa exclusiva que você só vai encontrar aqui
no canal Sua Música Sem Segredo, beleza? Então aproveita aqui os links da descrição. Se você quer receber conteúdos exclusivos, seja membro aqui do canal, beleza? É uma forma de você me ajudar a continuar com os conteúdos. Demanda muito tempo fazer os conteúdos aqui, né? Eu tenho que abrir mão de algumas outras coisas para poder estar aqui com vocês, passando o máximo de informação que eu posso. Se você se tornar membro do canal, você vai ter conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e várias outras regalias. E além do mais, você me ajuda a continuar com o trabalho aqui, beleza? Se você não puder nem investir no curso, nem se tornar membro, mas puder deixar um valeu demais, sei lá, de 50 centavos que seja, você também já vai estar me ajudando a continuar com os conteúdos por aqui, ok? Antes de qualquer coisa de eu mostrar o fechamento aqui, eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para baixar esse plugin gratuito que é super fácil de ser baixado. Olha aí, eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, você já vai cair direto nessa página aqui, beleza? A única coisa que você precisa fazer é colocar seu e-mail aqui e esperar para ver se a empresa te manda lá no seu e-mail o acesso ao plugin. É isso que eu vou fazer agora, colocar meu e-mail aqui e esperar o e-mail deles, tá bom? Prontinho, já recebi o e-mail aqui, para você pode demorar alguns minutinhos, é só aguardar, ok? Vamos clicar aqui nesse botão. Prontinho, ele já redirecionou a gente para o site de novo com os instaladores aqui, tanto para Mac quanto para Windows. É só clicar nesse botãozinho aqui para o seu sistema operacional e você já vai fazer o download do instalador. Após isso, é só instalar o aplicativo como qualquer outro aplicativo no seu sistema operacional, ok? Beleza, agora que você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho e tudo, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou usar a reverberação só que a gente tem desse cara, desse plugin que a gente viu aqui. Vamos dar uma olhada num contexto um pouquinho maior, beleza? Eu acho essa reverberação incrível, principalmente para a gente usar como reverb curto, o reverb que eu chamo de reverb para você poder focar o elemento, se você quer ele mais para frente, mais para trás na sala. Eu acho isso incrível. Aproveita porque tá gratuito, beleza? Eu não traria aqui no canal um plugin que realmente eu não ache legal, tanto que tem vários plugins gratuitos que eu não trago para cá porque eu não sei se somaria, além de você encher seu HD, então eu só trago para cá o que realmente eu acho que vale a pena para você, beleza? Corre atrás desse cara porque eu acho que você vai se divertir bastante. Se inscreve no canal, beleza? Lembrando, se você quer lançar suas músicas com segurança, eu recomendo fortemente a Symphonic. Se você se inscrever pelo link aqui embaixo na descrição, você ganha $10 de desconto no primeiro ano, pagando só $19. Todas as informações da Symphonic para você se inscrever estão aqui no link da descrição. Se você se inscrever por ele, você vai ter um belo de desconto e automaticamente ajuda o canal para que eu continue com os conteúdos por aqui, beleza? Então é isso, espero que essa recomendação seja útil para você, que você use no dia a dia. Deixa aqui embaixo nos comentários se você curtiu ou não esse reverb. A gente se vê no próximo vídeo, então Deus abençoe.